A gente já viu um pouco dessa raiz do porquê estudar o livro de Salmos. Agora a gente vai ver um pouquinho o propósito dos Salmos. Qual é o objetivo da existência desse livro? Por que o livro de Salmos existe pra gente? O que a gente vai estar trabalhando por isso daí. Tá? Embora muitos deles tenham sido compostos a princípio como orações individuais ou como momentos cânticos que determinado sujeito em algum lugar, por exemplo, Davi, estava na caverna de Adulão, sendo perseguido por Absalão ou por Saul, escondido lá na caverna, e escreve. Apesar disso, muitos outros também foram escritos por razões litúrgicas, para cultos, para momentos de culto. Mas, apesar disso tudo, eles fazem um bloco como um todo, enquanto o livro de Salmos. Não dá para você afirmar que todos os salmos, como alguns escritores já quiseram fazer, foram escritos para adoração pública. Eles também foram. Há muitos salmos, a gente vai ver, que foram escritos com valor litúrgico, para serem usados no culto em Israel, no culto no templo. Mas nem todos foram. Como eu disse, muitos surgiram de experiências particulares, de Davi, de outros autores, orações individuais, canções individuais que o camarada estava fazendo, e se tornaram a palavra de Deus. E aí tenham cuidado com esse se tornar a palavra de Deus. Que sempre foram a palavra de Deus, mas muitas vezes, assim como acontecia com Paulo escrevendo as cartas, muitas vezes o autor não tinha dimensão de que o Espírito Santo estava inspirando ele para escrever aquilo. Às vezes ele não sabia o todo. Quando o livro de Salmos estava sendo escrito, a Bíblia não estava completa, então eles não tinham a consciência que nós temos hoje. Tá? Mas a ação do Espírito era muito clara na vida deles. Então, apesar disso tudo, a função de um salmo, no seu contexto original, nem sempre é a mesma função de um salmo quando você considera o contexto do livro como um todo. Como eu disse, são canções individuais. Então, você pega o salmo individualmente, ele tem um valor ali. Mas ele também tem um valor pensando no todo do livro. É um livro bem diferente, é um livro bem peculiar. Se você pega, por exemplo, o livro de Jonas, e você pega o capítulo 2, ele vai ter um contexto imediato ali no capítulo 2. Mas como um todo, Jonas está ligado, é uma grande história, uma grande narrativa. Se você pega Efésios, e você pega o capítulo 4 de Efésios, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que apresentei Romanos 12, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. O capítulo 4 de Efésios vai ter algo bem específico, prático ali, mas ele está dentro do construído do livro todo. Isso acontece com salmos também, mas de forma diferente. Por quê? Porque são vários salmos separados, não são capítulos. Isso é um erro que muita gente comete. Abrindo o livro de Salmos, capítulo 139. Gente, isso não existe. O livro de Salmos não tem capítulos. Ele tem salmos. São salmos individuais. Um que nós não citamos, né? 139. Sonda, meu Deus, conhece meu coração. E aí vai. São salmos individuais, mas que têm o seu valor para o todo do livro. Tá? Orações individuais se tornaram a palavra de Deus. Mas não é muito claro também como isso tudo aconteceu. É interessante que a gente não tem totalmente como ver, não tinha YouTube na época, não tinha câmera, enfim. Exatamente como foi. O que a gente sabe é que durante todo esse período, de quase 1200 anos, os salmos foram sendo compilados. A gente vê alguns relatos na Bíblia, a gente vê períodos, aí, por exemplo, na época do rei Davi, o Salomão, ele juntou vários salmos de Davi. Por isso que o livro de Salmos, para muitos, ainda em Israel, muita gente chama como o livro de Davi, porque ele tem o maior número de salmos, mas não foi só ele que escreveu, mas que pouco depois, na época do reinado dele, se compilou como os salmos de Davi. E aí novos salmos foram sendo compostos aí, no rei Ezequias, filho da tataraneto de Davi, há uma compilação de salmos novamente. Até que, como eu falei, lá na época de Esdras, Neemias, na reforma, voltando do cativeiro, já quase em 400 a.C., quase na época do período intertestamentário, interbíblico, foi que foi concluído esse processo de compilação dos salmos. Então a gente não sabe exatamente como foi, mas a gente vê muito claramente é que o formato dele foi muito influenciado pela chamada literatura de sabedoria, que a gente vai falar melhor semana que vem. O que é isso? A literatura sapiensal, é uma forma de escrita da cultura hebraica, em especial de poesia. Literatura de sabedoria, o livro de Provérbios é a literatura de sabedoria. Jó é um livro poético também. O livro de Tiago, apesar de estar no Novo Testamento, tem características de literatura, de sabedoria. Então o livro de Salmos está muito ligado por isso. É interessante que você vê, por exemplo, passagens como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, no livro de Salmos e no livro de Provérbios. Nos Salmos, quem diz isso é Davi. Em Provérbios, o filho dele, Salomão, repete as mesmas palavras. Existe uma ligação entre os dois livros. Ele reflete esses pensamentos da literatura de sabedoria em geral, mas principalmente do livro de Provérbios. Há uma ligação muito forte entre os dois. E isso começa, por exemplo, com a palavra inicial do livro de Salmos. Eu convido você a já abrir no Salmo 1.
começar nele. Qual a primeira palavra que você vê aí? Bem-aventurado. Bem-aventurado. Alguém tem uma convenção diferente? Felizes, né? Feliz ou felizes? Alguém tem mais outra? Se você usar versões em inglês, por exemplo, não sei se em português tem algum isso, vai ter abençoado. Essa primeira palavra aí, gente, eu só vou fazer isso. Você pode até memorizar essa habilidade para você. Vocês sabem que eu detesto fazer isso. Eu normalmente não faço isso no púlpito, não acho legal. Mas aqui às vezes é necessário, porque aqui é um ambiente mais didático mesmo, mais acadêmico. Essa é uma expressãozinha hebraica chamada ashrei. Não é difícil pronunciar. Ashrei. Ashrei significa bem-aventurado, a gente vai estar vendo com mais detalhes agora. Bem-aventurado, abençoado, feliz. Ashrei. Essa palavrinha hebraica é muito comum no livro de Provérbios. É muito usada o tempo inteiro. Não é à toa também que ela está aqui no livro de Salmos logo no início. Ela é uma palavra muito usada na literatura de sabedoria. Além dessa palavra, uma outra característica muito comum no livro de Salmos, que também é no livro de Provérbios, o contraste entre o ímpio e o justo. Entre o justo e o ímpio. O justo é assim, mas o ímpio é assado. Isso são características de literatura de sabedoria. No geral, a literatura de sabedoria tem essas características. E usa muito essa expressão, ashrei, bem-aventurado. Então, portanto, o Salmo 1 ele foi colocado aqui no início do Saltério. Lembrando que o Saltério é o Salmos, tá? Vocês vão me ver falando muito isso. Ele foi colocado no início desse nosso inário, desse nosso Saltério, para nos mostrar o propósito do livro. Quando os camaradas compilaram, esses que eram salmos individuais, eles pensaram numa estrutura, e a gente vai estar vendo muito isso, principalmente a partir da unidade 2. Hoje e domingo que vem é o que a gente está chamando de unidade 1 do curso, é o primeiro capítulo do curso. Na unidade 2 a gente vai ver um pouco do todo. Mas o Salmo primeiro foi colocado aqui para ser esse início, para mostrar esse propósito do livro, que basicamente é um manual de instruções ou um guia para o caminho da bênção. Esse camarada aqui, quem quiser comprar um livro baratinho, é um livro bem legal, um livro mais técnico, mas muito bacana sobre os Salmos. Eu usei ele numa matéria lá do meu mestrado, Exegese nos Salmos, que é o Futaro. Foi recomendado pelo meu orientador de mestrado, porque minha dissertação de mestrado e doutorado vai ser nos Salmos, né? Então, é um livro bem legal. E ele fala exatamente isso. Qual o propósito do livro? Ele é um manual de instruções ou um guia para o caminho da bênção. Um manual de instruções ou um guia para o caminho da bênção. Então a gente vai trabalhar muito mais na literatura de sabedoria na aula que vem, então não se preocupem com esses detalhes. São coisas que eu vou pincelando para que já vá ficando no seu cérebro. Mas sem mais delongas, enfim, vamos mais ainda ao texto bíblico. Salmo 1. Prontos? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor conhece, ou aprova, ou recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha que interessante, já começando aí com a nossa palavrinha ashrei. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. O Salmo 1 ele fala de alegrias e bênçãos, certo? E essas alegrias e bênçãos previstas aqui são para aqueles que fazem o quê? Para aqueles que temem ao Senhor e querem andar nos caminhos sim. Por aí, sim. Mas mais especificamente, é para aqueles que se deleitam e meditam na lei do Senhor. Esses são chamados bem-aventurados. Aí eu pergunto a você, então o que é a lei do Senhor? O que é que significa isso? Palavra. Aquilo que ele fala. O que mais? O que é a lei do Senhor? É verdade. Preparem para falar, viu? Hoje é mais introdutório. Normalmente vocês sabem que eu vou mexer muito com vocês. Vocês vão em grupos, vocês vão fazer muita coisa aqui. Nessa época, acho que eu estava falando do Pentateuco. Pentateuco. O que mais?
Ok. O que mais? Do que é que o Salmo 1 está falando? Esse que é o início do livro de Salmos, não está aqui à toa. Está mostrando o propósito do livro, que é o que a gente está vendo agora, nessa segunda aula, o propósito dos Salmos. O que é isso? O versículo 2, ele diz mais ou menos. Ele diz, ao contrário, a sua salvação está na lei do Senhor. E nessa lei, medida dia. A pergunta dele é essa. Que lei é essa? Que lei é essa? Geralmente, quando você escuta a palavra lei, em português agora sai um pouco da caixinha. Instruções de Não estou querendo ser pejorativo, mas saindo da caixinha Bíblia. O que significa lei, geralmente? Instruções, o que mais? dever, Regras, deveres, obrigações. tem a ver com obediência. A palavra usada aí é como eu falei, gente, eu não faço lá, aqui eu preciso fazer. A palavrinha usada aqui é Torá. É uma palavra hebraica que todo mundo já ouviu muito. A Torá, os judeus ficaram muito mais conhecidos hoje com o advento da internet, muita gente escuta essa coisa toda, e tem uns irmãos aí bem judaizantes que fazem CD com tudo, tem até shofar, etc. Então todo mundo já ouviu a palavra Torá. Torá, na língua hebraica, significa literalmente lei. Mas o fato dela significar lei não necessariamente quer dizer lei como pra gente. No caso da cultura hebraica, a gente já leu o Salmo 1, né? A lei, geralmente, ela poderia significar três coisas, tá? Lei poderia significar instrução ou ensino. Qualquer instrução ou ensino, essa palavra é usada para isso. Qualquer instrução ou ensino. Ok? Segundo lugar, instrução ou lei estabelecida, um código legal, como nós temos a Torá do Brasil, a lei do Brasil, que ninguém cumpre, mas nós temos a Torá do Brasil, né? E um terceiro sentido seria um sumário da lei de Deus, ou seja, um resumo da lei de Deus. Então, é uma palavra que, na língua hebraica, ela poderia ter esses três sentidos. Mas é interessante para o livro de Salmos quando a gente dá uma olhada em Provérbios 1:8. Alguém abre para nós Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Essa palavrinha aí, ó, Instrução. ensino, instrução, é Torá. Quando os tradutores vão traduzir, para não confundir muito a cabeça da gente, às vezes eles usam equivalência dinâmica, eles dão uma... Mas é Torá, a palavrinha usada aí. Filho meu. E por essa relação entre os dois livros, nós entendemos que aqui, a palavra Torá no livro de Salmos está se referindo à instrução. Não é necessariamente um código civil. Não é necessariamente um resumo como todo, mas a palavra sozinha, a palavra lei, muitas vezes vai ser usada com o sentido de instrução. E a gente vai ver isso em muitos outros salmos. Mas aqui, como o Tânia já pontuou, aqui a palavra não está usada sozinha, ela está usada como lei do Senhor. Então não é qualquer instrução. Substitua a palavra lei por instrução. Todo mundo entende o que é instrução? Perfeito. Está instruindo. Mas aqui ele está dizendo que é a instrução do Senhor. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e se senta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na instrução, ou seja, no ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, da tua mãe. Agora é o ensino do Senhor. O que é que ele está falando com isso? Olha que interessante. Vamos lá para 2 Crônicas 34:14. Enquanto vocês abrem aí, 2 Crônicas 34:14, como eu já disse para vocês falando da datação dos Salmos, é praticamente seguro dizer que na época de Esdras e Neemias, já quase no finalzinho do Antigo Testamento, porque isso também é importante pontuar, gente. A nossa Bíblia em português não está na ordem cronológica. Esdras e Neemias já estavam no final do Antigo Testamento, por volta do cativeiro. Então é praticamente seguro dizer que aí o livro de Salmos já estava completo. Possivelmente o cânon hebraico também. Tanto que Esdras escreve 1 e 2 Crônicas para recapitular tudo que tinha acontecido com a nação. Por isso que muita gente não entende. Por que a Crônicas está contando a mesma vez? Muda alguns detalhes específicos. Crônicas tem muito mais detalhes do templo, da adoração lá de Davi, dividindo as músicas, os salmos, a gente vê os filhos de Corá, a gente vê Asaf, a gente vê Jedutum, tudo lá no livro de Crônicas. Por quê? Porque Esdras estava lembrando ao povo tudo que tinha acontecido. Uma nova geração que não tinha vivido aquilo tudo. Então já é praticamente certo defender que na época de Esdras e Neemias, o livro de Salmos estava basicamente no formato que a gente conhece hoje. Aí dá uma olhada no que diz aí 2 Crônicas 34:14. Alguém lê, por favor? Ora, quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés.
O livro da lei do Senhor. Nessa época aí já havia um compilado do livro da lei. O Antigo Testamento não estava completo, mas havia o livro da lei. Aí olha agora Esdras 7:6. Esdras 7:6. E Esdras subiu de Babilônia, e ele era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo que lhe pedira. Vocês percebem aí que está sendo usado intercambiavelmente livro da lei do Senhor, dado por Moisés, e livro, a lei de Moisés, dada pelo Senhor. Em um você tem, em Crônicas, livro da lei do Senhor, dado por meio de Moisés, e no outro você tem a lei de Moisés, dada pelo Senhor. É a mesma coisa. Do que é que ele está falando aí? Que essa foi mais ou menos a época que o livro de Salmos foi compilado. Então isso nos ajuda a entender qual era o estilo de linguagem que Salmos usava. De que parte da Bíblia eles estão falando aí? Quais foram os livros escritos por Moisés? Salmos foi todo escrito por Moisés? Não. Que livro, gente? Que parte da Bíblia foi escrita por Moisés? Não, eu me recuso a saber que você não sabe. Tchau. Vocês sabem, vocês não estão lembrados ou não estão pensando. Foi Gênesis? Não é a Torá. Gênesis é parte disso. Não é a Torá. A Torá, os 5 livros da lei. Pentateuco. O Pentateuco. Rapaz, você pergunta de um jeito tão Gênesis a Deuteronômio. Você esquece. Gênesis a Deuteronômio. Que parte da Bíblia foi escrita por Moisés? Tirando o Salmo 90 e Jó, o Pentateuco. Moisés ele é muito conhecido por ter escrito o Pentateuco, que é chamado Pentateuco porque é 5 livros da lei. A Torá, para os judeus isso é a Torá. Então, os textos aqui de Esdras e Crônicas estão falando da lei do Senhor, se referindo à Torá. Então, na época que o livro de Salmos foi escrito, que é essa época aí, não que ele foi escrito, que foi 1200 anos, na época que ele foi compilado, o que significava a lei do Senhor, basicamente, era a Torá. Eles não tinham a Bíblia completa ainda. Então, quais eram os princípios deles? A Torá, os 5 livros escritos por Moisés. Então, assim, naturalmente, a lei do Senhor, o Salmo 1, se refere aos 5 livros da lei de Moisés. O Salmo aqui está falando da Torá, do Pentateuco. É disso que ele está falando. E tem mais. Tem uma coisa muito legal, que a gente vê nas entrelinhas do livro de Salmos, que prova um pouco isso. O livro de Salmos ele é dividido em 5 livros. Como alguns já ouviram, mas como a gente vai estar vendo com mais detalhes depois. Não é à toa. O livro de Salmos, na verdade, ele tem 5 partes, ele é dividido em 5 livros. Será que foi à toa isso? Não, não foi à toa. É como alguns escritores falam. Por exemplo, tem um sujeito, que é o William Broad, ele fala que, assim como Moisés, isso é uma tradição judaica, uma tradição dos rabinos antigos que dizia isso. Assim como Moisés deu 5 livros da lei para Israel, também Davi deu 5 livros de Salmos para Israel. Há um espelhamento, há um relacionamento. A ideia dos Salmos é jogar os olhos do povo para a lei de Moisés, para os 5 livros de Moisés. Então, por isso o livro de Salmos também tem 5 livros. E ele tem, gente, talvez sua versão em português vá direto um salmo para o outro, mas as versões mais contemporâneas têm preservado essa divisão, que existe sim na Bíblia hebraica. Tem muita divisão, capítulo 1, capítulo 2, que não existia no original. Essa divisão de livros existe sim. São 5 livros que formam o livro de Salmos. Ele diz mais ainda. Em sua forma canônica final, o livro dos Salmos tem 5 seções, porque seus 5 livros são exatamente como os 5 livros de Moisés. Os 5 livros dos Salmos são fundamentalmente Torá, ou seja, instrução para a nossa meditação. Aqui é o Futara que fala isso. Basicamente, o que acontece? O livro de Salmos tem como propósito instruir, instrução. Assim como a lei de Moisés, os 5 livros, tinham esse propósito de instruir a ter uma vida dentro dos eixos como Deus queria. O livro de Salmos tem esse mesmo propósito, mas com uma linguagem diferente. Mas por isso são 5 livros. 5 livros. E como o salmo de abertura, o Salmo 1, ele nos ensina que o livro de Salmos é exatamente isso. Resumindo em uma palavra, é instrução. Então não saia daqui sem lembrar disso. O livro de Salmos é instrução. Tem gente que pensa, o livro de Salmos é só para cantar. Não. O propósito do livro de Salmos, assim como toda a escritura,
mas especificamente falando, é ensino, é instrução. O livro de Salmo se torna, nesse aspecto da palavra instrução, também lei. Ele também se torna lei, ele também se torna ensino, ele também se torna princípio do Senhor. E assim é o livro de Salmo. Mas instrução para quê? Basicamente em duas questões. Instrução para a felicidade e instrução para a santidade. O livro de Salmos é instrução. Instrução para a felicidade e instrução para a santidade. Que é o que a gente vai estar olhando um pouquinho mais agora. Primeira pergunta para vocês. Eu vou dar aí uns... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tem uns minutinhos. 5 minutinhos para vocês pensarem. O que é felicidade? Vocês vão resolver todo o dilema da história da humanidade agora em 5 minutos. O que é felicidade? 3. Perfeito. 4 trios. Rápido, correndo, pulando, voando. 3. O que é felicidade? Eu mudei de diferença. Ou se você quiser mudar, o que significa ser bem-aventurado? O Salmo 1 já começa assim, bem-aventurado. O que é isso? O que é que significa isso? Eu mudei de referência para... O Salmo 1. Estamos no Salmo 1. Só que ele liga para mim, né? O que é Vai felicidade? ficar um quarteto aqui. Não tem problema não. Ela é café com leite, ela sai Quinteto. muito. Ela sai muito, então. Um quinteto. É um quinteto. O que é ser bem-aventurado? O que é felicidade? Complicado. Lembre bem. Ó, pessoal, lembra bem. Para alimentar o juízo de vocês, desculpa atrapalhar. Nós acabamos de ver, o livro de Salmos é instrução. A ideia de Torá é isso. E instrução não é qualquer instrução, é instrução do Senhor. A gente acabou de ver que ele aponta para os 5 livros da lei, de Moisés, por isso esse espelhamento. Então agora, instrução para a felicidade e instrução para a santidade. Estamos no Salmo 1, então a primeira pergunta é, então o que é ser feliz? O que é ser bem-aventurado? E aí, se virem. É aquela coisa dos ares, né? Não, o que eu acho. Vocês podem trazer ideias gerais, gente, também. Nós estamos começando a trabalhar o Salmo 1, mas não significa que você só possa usar ele, não. Mas é
Ok, um minuto. Ok, podem voltando. Por obséquio. Basicamente, a gente vai estar respondendo, daqui para o final da aula de hoje, né, duas perguntas: o que é felicidade e como alcançar esse tesouro. C.S. Lewis e alguns outros autores falam que a felicidade, o próprio Freud falava isso, é algo que é buscado por todo ser humano, é um tesouro que todo mundo quer alcançar. E, na verdade, nós estamos perguntando o que é felicidade e, em seguida, o que fazer para alcançar, então, esse tesouro. A primeira pergunta, o que é felicidade, ela já é muito respondida por essa nossa palavrinha, que é o acharé, o bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Então, o que é que vocês discutiram aí? Vocês já foram olhando para o Salmo 1 também, não tem problema. Eu queria ideias gerais de vocês e que você comparasse com o Salmo 1, vocês fizeram isso no automático. Então, vamos no sentido horário. O que é que vocês discutiram? O que é felicidade? Liliana disse assim: o que é felicidade para você? Eu disse: não, mas não é para mim, porque, sei lá, para mim pode ser outra coisa. Mas também, você junta o que é para você e o que é para a Bíblia. Não assim diz o Senhor, e eu acho que é para ir para a Bíblia. E o que eu ia falar, para mim felicidade é o que me dê prazer. É o que dê prazer. É dar fôlego de vida, dar tesão. Felicidade é procurar isso. Tá. E quando a gente vai pro Salmo, sei lá, não sei se infelizmente às vezes não é só o que você procura, né? Só o que você quer pra você. Como foi, Paulo? Você falou? Não, a gente estava discutindo que, segundo a sociedade, felicidade está relacionada à satisfação pessoal. Então, é coisas que nos agradam, que nos dão prazer, que elas querem. Só que a gente viu pelo texto que a felicidade lá está na lei do Senhor. Então, não é naquilo que nos agrada, mas na lei do Senhor. Significa que você vai ser infeliz se você não for na lei do Senhor. Mais pontuais, gente. Tentem ser mais pontuais. Você não precisa reproduzir toda a discussão do grupo. Tá? Para os outros falarem também. Seja mais pontual. Pra gente foi isso. Pra gente foi aquilo. Felicidade é servir ao Senhor independente das circunstâncias. Você abrir mão do seu eu. É um dos meus pensamentos. Abrir mão do meu eu, mas servir a Deus. Entendeu? Servir a Deus independente de qualquer coisa. Eu posso estar triste com algumas coisas, mas eu estou servindo ao Senhor. Legal. Próximo grupo. Sejam pontuais. Não, pra gente felicidade foi isso aqui. Poder de síntese, gente. A gente não chegou a um consenso. Não tem problema, mas pontua o que vocês falaram. Eu não esperava que você chegasse a um consenso mesmo, não. Ela disse que para ela a felicidade é saber que um dia a gente vai casar. Ok. Mais alguma outra coisa foi pontuada por vocês? É impossível ter consenso, gente. Eu sabia disso, nem se preocupe. É como se a felicidade da pessoa vai ser lá. Para mim, ser feliz é você... Escuta aí. Ser feliz Não é pra combinar agora, não. Mesmo passando por problemas, você sabe lidar com aquele problema. Você consegue ser feliz independente das circunstâncias. Porque eu falei, tipo, que pra mim uma felicidade é uma vida sem problema. Aí ela falou, não, todo mundo tem problema e é feliz. Aí, tipo, a gente, vamos ver aqui no Salmo, não sei o que, aí tem aqui. Aí, na minha Bíblia, tem aqui a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Aí, no final, tem falando que os ímpios... Me permite só um parênteses. Isso não existe no texto original, tá? É só um títulozinho que eles colocaram. Isso não existe. Os ímpios perecerão. Tipo, eu falei, então, a felicidade dos justos é porque eles vão pro céu. Os ímpios. Só pra cutucar, você não precisa responder agora, mas esse texto tá falando alguma coisa de céu?
Só para cutucar. Próximo. Fala. A gente, tipo, pelo que eu entendi aqui, a gente falou que, tipo, apesar de todos os problemas vão vir acontecer, mas se a gente estiver meditando na palavra sempre, a gente aquilo vai nos tornar felizes, entendeu? E a gente não vai, tipo, olhar sempre para aquele problema, não vai tanto, como é que... Tô entendendo. É por aí, entendeu? Entendi. Que tipo, você vai ser feliz. Se você não meditar na palavra, o problema vai vir, com certeza você vai cair, entendeu? Na primeira provação você vai, mas se você vai sempre meditando na palavra, você vai se tornar uma pessoa mais feliz. Próximo grupo. Bem, em se tratando, eu vou falar pessoalmente depois do salmo, pode ser? Fala o que vocês discutiram. Resumo. O que é que eu quero que vocês façam agora? Nós dissemos que para ela é isso, para mim é isso, para mim é aquilo. Você não precisa repetir toda a discussão. No resumo que a gente falou aqui, basicamente é em agradar a fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Certo. Vou anotar aqui, eu esqueci de anotar o deles. Vamos lá, falaram. Também alguém colocou independente das circunstâncias. Você que falou o que agora aí? Fazer a vontade de Deus. Independente de circunstâncias. Ser feliz é fazer a vontade de Deus. Algo mais vocês discutiram? É assim, se eu for falar, tem muitas coisas. Por exemplo, eu me sinto super feliz quando eu faço outra pessoa feliz. Então, pra mim, isso eu acho mais importante, fazer outra pessoa feliz do que eu mesma ser feliz. Porque eu me sinto feliz fazendo outra pessoa feliz. Eu acho que é assim mesmo, gente. Mas é verdade, quando você Mas nem todo mundo é assim, não. fazer uma pessoa feliz, eu acho que é tão prazeroso pra você quanto a pessoa que está recebendo o que você está dando. Felicidade é honrar o Senhor. Você honrando o Senhor, você vai honrar o seu próximo. É verdade. É interessante que quando a gente olha para o Salmo 1, ele nos dá meio que um resumo disso. Quando a gente dá uma olhada para o Salmo 1. E ele usa algo que a gente vai estar vendo na aula de poesia hebraica, que é muito interessante, que ele usa uma figura, uma imagem que vai nos ajudar muito. A imagem da árvore. Olha que árvore linda. Não apareceu. Juntasse. É que o intervalo me desregulou todo aqui. Agora vai. Olha que árvore. A gente passa pelas árvores, geralmente a gente não para olhar para elas, a gente não para entender como a coisa toda funciona. Mas você vê aí uma árvore perto de quê? Perto de água, perto de um rio. Para quem não lembra, a água se alimenta, a planta se alimenta de água. As raízes puxam lá a água, aí tem o que a gente chama de seiva bruta, seiva elaborada, que leva o ATP lá, as proteínas para a planta, faz toda a metabolização lá, a fotossíntese, o negócio lá todo lá. E por aí vai, e assim ela tira o seu alimento. Água e luz, claro. Como é? Água e luz. Água e luz, exatamente. Água e luz no processo que fazem isso. Então o Salmo, ele nos mostra o que é ser bem-aventurado. E essa imagem da árvore nos traz uma figura muito complexa, porque aqueles que são bem-aventurados, segundo o livro de Salmos, aqueles que são, poderia dizer como felizes, aqueles que são ashrei, aqueles que são bem-aventurados, eles não são apenas como uma árvore. Não é qualquer árvore. Eles são como uma árvore junto a rios ou a ribeiros de água. Então, o poeta desse salmo, que nós não sabemos quem escreveu, ele criou 3 associações muito interessantes na árvore aqui. De novo, não é qualquer árvore, é uma árvore junto a ribeiros de água. Basicamente, o que ele apresenta como o que é ser bem-aventurado? Em primeiro lugar, ser bem-aventurado é ser caracterizado pela vida. Olha a ideia do que ele coloca aí no texto. A árvore está viva. Quem é bem-aventurado é alguém vivo, é alguém que tem vida. Enquanto isso, em contraste, o ímpio é como o quê? Palha. A árvore está viva, enquanto a palha está o quê? Morta. O que é a palha, senão folha seca, folha morta? O Salmo ele faz esse contraste. A árvore está viva, a palha está morta. Ser bem-aventurado é ser caracterizado por vida. Mas ele também diz que ser bem-aventurado é ser caracterizado por persistência. A ideia de que a árvore ela é plantada, é o que diz o Salmo. Ela está plantada, tem raiz. Ela não murcha, enquanto que a palha, por definição, já é murcha. A palha já é uma flor murcha. Ela não está plantada, ela é levada pelo vento.
É uma segunda associação que o salmista faz. Ser bem-aventurado é alguém caracterizado por persistência, como uma árvore que está enraizada, que está firme, e a folhagem está lá, viva, operante, enquanto que a palha está seca, espalhada por todo lugar. E a terceira associação que ele faz é que ser bem-aventurado é ser alguém caracterizado por significância, ou seja, por relevância. Enquanto que a árvore não só está viva, não só está firme, enraizada, com folhas que não murcham, ela também frutifica. Além disso tudo, ela dá frutos, ela produz algo, ela chega a cumprir o seu propósito de existência, o seu propósito de criação, produzir fruto. Enquanto a palha não está firme, está seca, é jogada ao vento, está morta e não produz absolutamente nada. Na verdade, a ideia no final do versículo é: o caminho dos justos perecerá, poderia ser traduzido, o caminho dos ímpios, perdão. O caminho dos ímpios vai dar em nada. Enquanto que essa árvore, ela tem relevância, ela produz algo, a palha dá em nada. A palha serve para nada, a não ser para ser lançada pelo fogo. Basicamente, ser bem-aventurado é exatamente o contrário de perecer. É esse contraste que o Salmo 1 faz muito entre o justo e entre o ímpio, o tempo inteiro. E tem uma coisa interessante que a gente vai ver em poesia hebraica que acontece muito. E infelizmente, por isso que eu estou cutucando no hebraico. Não tem como fugir do hebraico, porque é poesia hebraica. É como você estudar poesia portuguesa em inglês. Eles vão perder, porque a nossa língua é riquíssima. Assim como a gente estudar Shakespeare em português, a gente vai perder. Porque tem muita coisa no inglês da época que era rica que a gente não vai ver. A palavra Ashereh, que é o bem-aventurado, começa com essa letrinha aqui, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Você não precisa decorar isso, mas pensa que é o A. Na verdade é um Aleph, que não tem nada a ver com A, mas imagina que é o A. A última palavra do Salmo, tudo quanto fizer, o caminho dos ímpios perecerá, a ideia de dar em nada, é a palavra toved. Toved. Essa palavrinha começa com a letra Tal, que é a última letra do alfabeto hebraico. É como se fosse o Z. Os salmos, eles fazem muito isso. A gente vai ver acrósticos, por exemplo, o Salmo 119, cada estrofe é com uma letra do alfabeto. A primeira estrofe inteira é com Aleph, depois com Bet, depois com Gimel. Então eles brincam muito com essa linguagem na poesia hebraica o tempo inteiro. Basicamente, o que ele está dizendo é que de A a Z existe uma completude no que é ser bem-aventurado. E o ser bem-aventurado, que está no topo, é exatamente o oposto do perecer. Dessa palavrinha que significa dar em nada. Basicamente, ser feliz, ser bem-aventurado, é ser o contrário de perecer. É ser o contrário de alguém que dá em nada. Por isso a figura da árvore. Ser alguém feliz, à luz da Escritura, e especificamente do livro de Salmos, ser alguém bem-aventurado, é ser alguém que tem vida. É alguém que tem persistência, e alguém que tem significância. Alguém que está firme, alguém que produz algo de bom. Essa é a ideia. O livro de Salmos, ele vai nos ensinar sobre as verdadeiras bênçãos e o verdadeiro servo de Deus bem-sucedido. Você vai ver esse oposto o tempo inteiro. Justo, ímpio. Bem-aventurado, aquele que perece. O tempo inteiro. Há uma relação muito grande com o Salmo 112. Se você for lá para o Salmo 112, você vai perceber isso. O Salmo 112 tem uma relação muito forte com o Salmo 1. Não vai dar tempo a gente ler todo, mas ele tem muita relação. Depois do prólogo Aleluia, que é louvor a Jeová ou a Javé, aleluia, bem-aventurado o homem que tem o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra, essa geração de justos será abençoada, em sua casa prosperidade e riqueza, sua justiça permanece para sempre. E ele vai dando uma lista de características de quem é bem-aventurado. E essa lista de características, você pode voltar para o Salmo 1, assim como acontece no Salmo 1, não se propõe a ser uma lista exaustiva, isso é uma característica de literatura e de sabedoria, como nós vamos estudar. O propósito dessa lista não é dizer que aquele que for justo ou bem-aventurado ele vai ter exatamente isso, vai ter aquilo. Não. É mostrar que alguém realmente feliz, alguém bem-aventurado, é alguém que possui êxito, que possui essa bem-aventurança, essa bênção em todas as esferas da vida. Essa é a ideia do Salmo 1. Ser bem-aventurado é alguém que prospera em todas as coisas da vida. Tudo quanto fizer, prosperará. Ele é bem-sucedido em tudo. Essa é a ideia do Ashereh, do bem-aventurado, em todas as áreas da vida. E não só isso, mas tem um componente emocional associado. A ideia de satisfação, deleite, de alegria. Olha o que ele diz. Antes o seu prazer
tem a ver com o que vocês falaram um pouco aqui. Não é algo simplesmente, a lei do Senhor, a lei do Senhor. O seu prazer, a sua alegria, as suas emoções estão ligadas à instrução do Senhor. A Torá Adonai, a lei do Senhor. E nela medita dia e noite. Essa é a ideia. Então, muito possivelmente, a nossa língua não vai ser suficiente para traduzir a ideia dessa palavra bem-aventurado. Por isso que algumas versões, como ele vem, diz, como são felizes, ou felizes os que são felizes. No inglês diz, abençoados são o outro bem-aventurado. Porque tudo isso está junto dessa expressão. Muito usada, tanto no livro de Salmos, como no livro de Provérbios. Essa é a ideia do bem-aventurado. E esse bem-aventurado, essa palavrinha, não é algo que está só no Salmo 1. Você vai ver essa palavra o tempo inteiro no livro de Salmos. Bem-aventurado, esse aqui, bem-aventurado, o que louva o Senhor, bem-aventurado o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado, o tempo inteiro, isso vai estar sendo repetido no saltério, repetido e repetido. O livro de Salmos, ele vai nos ensinar sobre as verdadeiras bênçãos e o verdadeiro servo de Deus, bem-sucedido. O que é felicidade, é isso. Mas como alcançar esse tesouro? Para a gente ir rumando para o nosso fim, estamos nos minutos finais. Como alcançar esse tesouro? O livro de Salmos vai nos mostrar. Através da santidade. Nós vimos que o livro de Salmos é instrução para a felicidade. Ele vai apontar o caminho como é ser um servo de Deus bem-sucedido, como é ser alguém feliz. Mas como fazer isso? Ele vai nos dizer que o livro de Salmos é exatamente ser santo. Ele é instrução para a santidade. Ao mesmo tempo que ele é instrução para a felicidade, ele também é instrução para a santidade. Dá uma olhada rapidinho aqui. Uma vida santa, ela vai resultar numa vida feliz. Essa é a ideia do livro de Salmos. Uma vida santa, uma vida que é vivida de acordo com a instrução do Senhor, com a lei do Senhor, ela vai resultar numa vida santa. Uma vida feliz vai resultar. E por aí vai, é um ciclo. A felicidade resulta da gente se deleitar na lei do Senhor. Essa é a ideia do versículo 2. O deleite, o prazer, a alegria. E você vê essa conexão em outros lugares também. Olha o Salmo 94, 12. Salmo 94, 12. Senhor, bem-aventurado o homem a quem repreendes e a quem ensinas tua lei. Olha que interessante, alguém feliz, alguém bem-aventurado é alguém que o Senhor repreende e que ensina a lei. Salmo 119, 1, que nós já lemos também. Bem-aventurados os que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. A gente vê isso também em Provérbios 16, 20. Provérbios 16, 20. Quem atenta com prudência para a palavra prosperará. Feliz ou bem-aventurado é o que confia no Senhor. A felicidade vem do meditar, os irmãos hoje estão, meu Deus do céu. A felicidade vem do meditar na instrução do Senhor. O caminho para esse tesouro, como alcançar a felicidade? É a santidade, é o meditar na lei do Senhor. Aí cabe a pergunta, e o que é meditar? Não apenas ler, né? Pensar a respeito do que você leu. Não apenas ler, pensar a respeito do que você leu, refletir, o que mais? Como se fosse mastigar o que você Mastigar, ruminar, deglutir. É interessante que a palavra hebraica tem um pouco essa ideia do ruminar, sim. Geralmente a gente pensa na nossa cultura em meditar aquela coisa, né? Silenciosa, budista, né? budista. Não é assim que a cultura hebraica vê o meditar. Então, todas as vezes que você vir na palavra de Deus meditar, não é essa a ideia. Não é a ideia do meditar. Não. Não é essa a ideia. A ideia é ler em tom de voz baixo, com um ruminado. É uma palavra que muitas vezes é usada para sons de animais, de leão, grunhido. É uma coisa meio... É a ideia de você está ruminando, você está lendo baixinho, você está pensando muito claramente. Não é só o som, a mente está ligada. E não apenas a mente, mas tem uma ideia de se lembrar. Olha o Salmo 6. 63, desculpa, 6 e 7. Salmo 63. Quando me lembro de ti no meu leito e medito nas vigílias da noite. Olha aí. Pois tem sido meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das tuas asas. A ideia de lembrar. Salmo 143, 5. Lembro-me dos dias do passado, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Tem a ideia de se lembrar.
Por isso entra também um pouco a característica do memorizar. Meditar também significa memorizar. Quando você memoriza, não é aquele clichê, me perdoe o termo, safado que se usa em escola. Decorar é uma coisa, aprender é outra. Mentira. Tudo vai depender do contexto. É possível você decorar algo e você aprender, desde que você medite. Desde que se torne algo prático na sua vida, desde que se torne algo constante. Esse clichêzinho, não decora, aprenda, tem feito muitos crentes perderem o princípio do valor de memorizar as Escrituras. Enquanto que uma criança judaica com 13 anos já sabia toda a Torá de cor. E nós temos perdido isso. A gente memoriza jingle de farmácia. Mas acho que tem um pouco de sentido, porque decorar, Sim. Você vomitar aquilo ali não quer dizer que você Exatamente. sabe, né? Exatamente. Pode ser que sejam coisas associadas. Exatamente. E pode ser que não. É por isso que a palavra é muito completa. Você pode tornar mecânico, mas você pode tornar a leitura mecânica também. Sim, claro. Mas a ideia aqui do memorizar não é o decorar porque você decorou. Só que às vezes a gente se escora nisso para não decorar e por isso a gente medita menos. A gente só medita no máximo. É aquela questão do quando a gente analfabeto lê. funcional. O analfabeto funcional. A gente só medita no máximo quando a gente lê. E depois, como diz Tiago, vai para longe e se esquece. E não vê mais. E não é cumpridor da palavra, só ouvinte. E quando você memoriza, vem a ideia de se lembrar e de pensar e considerar. Porque mesmo quando ela não está com você, você pode dizer, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E aí você medita, e você se lembra do texto, e você se lembra do que você leu. E aquilo provoca transformação de vida. Essa é a ideia de meditar. E isso o Salmo 1 apresenta, de dia e de noite. De dia e de noite. O Saltério é primariamente um manual, um guia e um modelo para as necessidades devocionais do crente individual. É um livro de oração e louvor, elaborado para que o crente medite sobre seu conteúdo de forma e assim aprender a louvar a Deus e a falar com Ele em oração. Essa é a ideia. Por isso a proposta. Por que não memorizar Salmos? Por que não memorizar junto um pouquinho do livro de Salmos? A meditação em Israel, dentro disso que Salmo falou, é importante sempre frisar. Não era algo mecânico, gente. Era algo que tinha que envolver prática. Josué 1,8 diz isso. Olha a relação. Não se aparte, e Josué, lá Deus está falando para Josué, da Torá, assim como o livro de Salmos. Não se aparte da tua boca, ou não cesse de falar do livro da lei. Antes medita nele o quê? Dia e noite, para fazer conforme tudo quanto nele está estabelecido. Então farás prosperar o teu caminho e serás, bem-aventurado, bem-sucedido. Essa é a ideia. A santidade não é vista no livro de Salmos como algo penoso. Isto é cumprir a lei, então eu preciso cumprir isso. Não. Olha Salmo 40, 8 e 9. Não é essa ideia. Não é essa ideia de, ai meu Deus, eu tenho que cumprir esse mandamento, senão eu não vou ser feliz. Não é simplesmente algo mecânico, algo robotizado, eu tenho que cumprir. Salmo 40, 8 e 9. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia. Não fechei meus lábios. 119, 77. O 119 ele dá show nisso do prazer. Salmo 119, 77. Venham sobre mim tuas ternas misericórdias, para que eu viva, pois tenho prazer na tua lei. Não é um manual de coisas rígidas que você precisa cumprir porque o seu pai mandou, senão você leva pisa. É prazer, é alegria. E mais, ainda não é algo mecânico, mas algo que está no coração. Salmo 48. Salmo 48. Nós já lemos, eu gosto de fazer a tua vontade. Salmo 119, 34. Era esse que eu queria. Salmo 119, 34. O Salmo 119 é uma ode à lei do Senhor. Então ele fala muito, ele fala demais sobre isso. 119, 77. Não, 34, desculpa. Dá-me entendimento para que eu guarde tua lei e a ela obedeça de todo o coração. A ideia de algo que está lá enraizado, de fato, não é uma decoreba mecânica, mas também não é um fugir do memorizar para não ser mecânico. É alguém que memoriza, alguém que reflete, alguém que guardou no coração para não pecar contra o Senhor e alguém que tem prazer nisso. Essa é a ideia do livro de Salmos. Salmo 119, 1, que nós já lemos, fala isso. Agora, olha que interessante, e aí cabe uma discussão rápida aqui. Bem-aventurados os que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor, ou os que andam sem dolo.
A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente pega a literatura de sabedoria dos Salmos e diz, ó, bem-aventurado é quem cumpre tudo. E a gente começa a achar que nós temos condições de cumprir tudo. E a gente pode cair no legalismo, no farisaísmo, e essa não é a ideia. No seu comentário de Salmos, Calvino discute isso. E ele fala que a ideia não é essa. A ideia, sim, do ser bem-aventurado passa pela fé. Já era aqui assim, porque sempre foi pela fé. O justo viverá pela fé. E hoje também. Como que no mesmo livro você tem um Salmo 119 dizendo isso? É alguém que anda em integridade, alguém que cumpre. Mas eu vou errar. Aí o Salmo 32 vai lhe dar a resposta. Você pode dar uma olhada nele. O Salmo 32 vai te mostrar que você pode ser bem-aventurado mesmo errando. Sabe como? Salmo 32. Ashrei, feliz, abençoado, bem-aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi tinha acabado de pecar com Batseba. E ele fala que é possível ainda assim ser bem-aventurado, mesmo depois de ter pecado. Pela confissão, pelo perdão dos pecados, que vem apenas pela fé em Jesus. Essa é a ideia. Não é a ideia de cumprir ritos. Nós somos justificados pela fé. Mas também é como diz Romanos 6:1. E tem que ter esse cuidado. Romanos 3:10 diz, não há um justo, nenhum sequer, quando ele cita o Salmo 14. Ninguém teria condições de ser bem-aventurado, se bem-aventurado fosse ser perfeito. Porque só houve um perfeito, em cuja boca não se achou dolo algum. Mas por meio da fé nele, nós somos capacitados a sermos perfeitos por ele, a sermos santos por ele. Sempre sem usar o que diz Romanos 6:1. Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. A ideia é que se morremos com Cristo, com ele viveremos e vamos andar em novidade de vida pela fé nele. E todas as vezes que nós pecarmos, nós podemos ainda desfrutar dessa verdadeira felicidade, dessa bem-aventurança, tendo o pecado coberto, confessando os nossos pecados, sabendo que ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o caminho para a felicidade. Então, em suma, esse seria o propósito dos Salmos: instrução. Instrução para a felicidade e instrução para a santidade. O que é ser feliz? É ser bem-aventurado. É ter prazer na lei do Senhor. É cumprir a lei do Senhor, que nós sabemos que foi cumprida por Cristo a nosso favor. Como fazer isso? Em santidade, por causa da graça dele. Esse é o segredo de você encontrar a bem-aventurança. O Salmo 119, 165 meio que resume o propósito do livro de Salmos. 119 e 165. Enorme. No celular é difícil abrir Salmos, é bem difícil. Salmo 119 e 165. Em suma, gente, isso é o livro de Salmos. Os que amam tua lei têm grande paz, e ninguém os fará tropeçar. Os que amam tua instrução, tua Torá, têm grande paz, e ninguém os fará tropeçar. Então, pensando nessa nossa árvorezinha que a gente viu aí, da raiz, do porquê estudar Salmos, do propósito dos Salmos, que consequências a gente pode ganhar a partir desse estudo? Já que a gente só pensa em ganhar algo, frutos. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? Todo mundo quer. Vai dizer, não, porque todo mundo quer. Você quer ser feliz? Tenha prazer na lei do Senhor, na instrução do Senhor, e medite nela. E que bom é saber que hoje ela está completa. Ela não é só os 5 livros de Moisés. Ela começou lá, mas ela vai até Apocalipse. Tenha prazer na lei do Senhor e medite nela. Quer ser feliz? Tenha prazer na lei do Senhor. Medite nela. Você quer ser próspero? Silas Malafaia sujou muito essa palavra próspero, mas ela é bíblica. Você quer ser próspero? Tenha prazer na lei do Senhor e medite nela. Esse é o segredo. O caminho para achar o tesouro da felicidade. Medite na lei do Senhor, dia e noite. Amém? Tarefas de casa para vocês. Falei para vocês que eu sou pontual 11h15. Começamos 15 minutos depois, 11h15. Tarefas de casa. Mais uma vez o convite. Vamos memorizar Salmos juntos. Então, primeira coisa, tarefa para vocês essa semana. Começa a leitura dos Salmos. Minha sugestão é que você comece a menos um por dia. Depois você acelera se quiser. Independente, você pode continuar a sua outra leitura. Marcos, Ezequiel, não sei. Um salmo por dia. Memorizar, para a semana que vem já, gente. Não esqueçam que essa é a hora que vocês estão indo embora. Vocês precisam lembrar disso. Por isso que eu deixo para o final. Memorizar algum versículo. Escolham qualquer versículo dos Salmos. Não vale o Senhor é meu pastor. E nada, não. Escolha um versículo. É o que está escrito aqui, gente. Não é um salmo todo. Memorizar um versículo.
Se quiser, você já pode escolher um salmo para ir começando a memorizar. Ninguém começa da noite pro dia. Então você memoriza um versículo, na outra semana outro versículo, outro versículo. Não quero salmo que você já conheça de alguma forma. Um salmo novo. Tá? Fechado? Começar a leitura dos salmos. Memorizar um versículo de algum salmo. Aí é outro opcional. Se você já quiser começar a memorizar o salmo todo. Deus abençoe e até mais.